Vou ler aqui, né, como já tinha dito, o texto Abuso do Poder Religioso, uma nova figura no direito eleitoral. Esse texto ele foi publicado há 12 anos atrás pela Associação dos Magistrados do Acre. Ele se encontra na página Juiz Brasil. No final aqui eu vou colocar o link, certo? E eu vou ler aqui para vocês porque é bem interessante e não tecerei comentários, apenas lerei o que está escrito aqui. Quando o assunto é abuso do poder, tema tão caro e imprescindível à democracia e à liberdade do voto, temos um cenário novo para discutir: o abuso do poder religioso e o assédio moral aos fiéis, que tem agitado a reflexão da sociedade sobre a necessidade de revisão da legislação eleitoral vigente. Um dos trechos mais famosos da obra, O Espírito das Leis, de Charles Montesquieu, destaca que é uma experiência eterna que todo homem investido de poder é tentado a abusar dele. E ele ainda ironiza: quem diria, a própria virtude tem necessidade de limites, sendo necessário para evitar o abuso que o poder freie o poder. E é no período eleitoral que o poder mostra sua pior face. Raramente usado como virtude, transforma-se em paixão violenta, ou melhor, em guerra de paixões, onde vale tudo, do assédio moral, compra de votos, e assim se eterniza na nossa história. Já são conhecidas algumas formas de abuso de poder, quais sejam o econômico, político, ideológico, o da informação e o da autoridade. Mas o poder religioso é novidade das mais recentes nas eleições, não só porque passa por cima das leis humanas e das leis de Deus, mas devido aos meios e artifícios utilizados pelas lideranças políticas, tudo com um indigesto aval das lideranças religiosas. As condutas vão desde registro de números de candidatura, de fácil vinculação com números bíblicos, a regimentação de discípulos de células como cabos eleitorais, pedidos de votos na porta das igrejas e até apelos dos mais emocionais possíveis no altar, durante os cultos de celebração, com uma suposta base equivocada na palavra de Deus. É certo que a religião tem o seu poder positivo de transformar pessoas que buscam cura na alma, estimulando comportamentos que colaboram com a paz na sociedade. É igualmente imprescindível o seu papel de conscientização social, orientando os fiéis na escolha dos candidatos que possam contribuir com o aperfeiçoamento da sociedade. Como em qualquer outro local, o ambiente religioso é também construído socialmente e o cristão, onde quer que esteja atuando, deve atuar em conformidade com os preceitos bíblicos. Isso vale para o lar, para os amigos, para a profissão e para a política. Agora, inaceitável que, como as demais formas espúrias de poder e denominação, o poder religioso venha a atrair aqueles que queiram transformá-lo em um trampolim político, merecendo tal conduta não só a repressão legal da justiça eleitoral, como a repressão interna das autoridades religiosas. Os últimos dias têm sido marcados pela revelação, não há revelação divina que vem por meio dos profetas, mas pela queda das máscaras daqueles que dizem seguir a Deus e, na verdade, apenas envergonham o Evangelho de Cristo. Mas isso também procede de Deus ao providenciar que mais cedo ou mais tarde surjam circunstâncias que venham expor aqueles que usam indevidamente o santo nome em busca de interesses meramente pessoais. Se é verdade que, por meio das eleições, os cristãos almejam uma mobilização que faça vigorar valores perdidos na sociedade, cuja ausência tem culminado com o aumento da violência, também se pode afirmar que esses mesmos cristãos devem ser exemplo a partir dos seus atos políticos, seguindo o caminho mais correto possível. Nessas eleições, encontram-se dois casos paradigmáticos sobre a ética cristã. O primeiro caso ocorre quando um candidato, sendo de uma determinada denominação religiosa, abre mão de utilizar essa situação para a disputa, deixando a liberdade de escolha aos fiéis que conhecem seus planos e programas de trabalho. O segundo caso ocorre quando outro candidato faz justamente ao contrário, usando argumento de ser dessa determinada religião para regimentar eleitores por meio de práticas totalmente desaconselhadas pela Bíblia. Na segunda hipótese, fica mais do que configurado o abuso do poder religioso, o que
Ante o silêncio da lei eleitoral nesta parte, autoriza a aplicação das mesmas normas de repressão para as demais formas já previstas. A eleição que interessa a Deus é de cunho espiritual e envolve a escolha de seus eleitos para seguir um evangelho puro e simples que promova a edificação de caráter e não a degradação moral e a afronta da dignidade humana. O historiador Geoffrey Blaine conclui o livro Uma Breve História do Mundo afirmando que todos os triunfos da ciência e da tecnologia foram superficiais. Foi mais fácil dominar as doenças do que o comportamento humano, mas esse também não fica sem remédio. Certamente ainda há um longo caminho para que se possa alcançar um equilíbrio entre esse rigor e a flexibilidade das leis eleitorais, associando a liberdade política com a ordem constitucional vigente. Mas, por enquanto, o que se precisa mesmo é ação rigorosa contra a corrupção, o abuso e o assédio moral em todas as formas. Mirla Regina da Silva Cutrim, juíza de direito do 3º Juizado Especial Civil.